Oi, gente, eu sou o João Luiz e hoje é um dia muito especial. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa coluna Decorando com Luz. E hoje nós vamos receber também uma pessoa muito especial, nada mais, nada menos que Chayane Secaf. Para quem não sabe, a Chay é a nossa arquiteta amazonense mais carioca que existe. Nossa. Chay, é um prazer te receber aqui. Tá? Obrigada. Momento esperado, a gente não se conhecer pessoalmente, né? Só falamos no WhatsApp, pelo Instagram. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você na unidade do Recreio. E eu queria que você contasse pra gente como começou sua trajetória, como você decidiu fazer sua faculdade, o que foi o ponto-chave para você falar, vou ser arquiteta de interiores. Bom, com 15 anos eu vim para o Rio, que a minha mãe queria finalizar a faculdade dela aqui, né, Sim. de Direito. E inicialmente eu não queria ser arquiteta. Sim. Eu queria ser médica. Médica? Médica. E aí comecei a estudar para isso, para passar nas provas. E acabei conhecendo hoje meu esposo, né? Na época era namorado. E aí ele falou comigo, como é que você vai fazer medicina se você tem pavor de sangue? Porque medicina também é integral também, né? Sim, mas assim, ele falou, como é que você vai fazer se tem sangue? Você tem pavor de sangue? Eu falei, não, eu vou ser legista. Ele, mas até você chegar lá, você vai ter que passar pela residência, você vai ver muito sangue até chegar lá. Então, por que você não faz uma coisa que você gosta? Você sempre gostou de decoração, você sempre gostou de ficar vendo esses programas. Sempre teve essa veia? Sempre gostou em casa? Mas mãe nunca passou pela minha cabeça a arquitetura. Nunca passou? Nunca passou. Aí eu falei, realmente, eu vou pro lado da arquitetura. E aí, desde que eu comecei a faculdade, eu me apaixonei. Fui só me apaixonando mais. Mas começou aqui no Rio? Aqui no Rio. Sim. Isso. Na Estácio. Na Estácio? Na época era ali no Rosas, né? Sim. A Estácio que eu fiz. E aí, acabou que quando eu comecei a faculdade, eu falei pra minha família que eu tinha decidido por arquitetura. Eu descobri que a minha mãe e o meu pai já tinham iniciado a arquitetura. Sim. Só que na época, existia muito preconceito, né? Falava que arquiteto não ganhava dinheiro. Sim. Então os dois foram pro ramo do direito. Sim. E aí eu falei, caramba, eu podia ter nascido numa família de arquitetos, né? Pra me ajudar a fazer as maquetes. Verdade. Facilitar a minha vida na faculdade. Verdade. Mas de alguma forma, mesmo que indireto, então já tinha uma veiazinha ali, né? Já tinha um pequeno DNA ali te dando um norte pra isso, né? E aí acabou que eu fui me apaixonando nesse decorrer. Eu queria muito, sempre fui apaixonada pela parte de interiores. Sim. E eu sentia que a faculdade não focava muito nisso. Ela focava, a gente via interiores, mas era muito mais arquitetura. E aí eu falei, vou procurar um emprego numa área que eu aprenda mais sobre interiores. Aí na época eu estava no terceiro período da faculdade, eu deixei milhões de currículos em lojas de móveis planejados. Você sentiu que isso foi uma grande dificuldade para você no início? O quê? Dessa parte de não estar tendo muito design, tendo muito conteúdo de design de interiores ali e tal. Porque assim, na verdade, a faculdade de arquitetura, ela abrange muitas coisas, mas para você ter uma noção de tudo. Então, por exemplo, você aprende paisagismo, mas se for para fazer um projeto de paisagismo, eu vou contratar uma paisagista para me ajudar. A gente vai fazer o layout, mas a especificação das plantas, essas coisas, tudo vai ser a paisagista, que é o trabalho dela. Então, a gente aprende um geralzão, né? Mas o foco, claro, é óbvio, a arquitetura, a construção. E eu tava aprendendo isso, eu não tinha dificuldade nisso, mas eu queria me envolver mais na parte do interior. Entendi. E aí, por isso que eu pensei, eu vou trabalhar numa loja de móveis planejados, que eu vou ver... Que foi esse seu primeiro contato profissional mesmo, foi ali, né? De você estar vendo as plantas, os projetos. Eu já fui trabalhando nisso, assim, nem estagiei antes disso. Foi tudo, foi meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, foi tudo numa loja. Ali, quando você estava nessa loja, foi onde você sentiu, cara, tô no lugar certo, é isso aqui que eu quero fazer. Porque você já tinha iniciado, claro, você já tinha um sentimento que queria fazer isso, mas quando você estava na loja, fazendo esses projetos, participando daquele meio, você falou, é isso que eu quero. Hoje eu falo para todo mundo, assim, ou que está fazendo faculdade, ou alguém que já se formou e está no início, eu falo, todo mundo de arquitetura tinha que ter passado um tempo numa loja de planejado. Legal. Porque você aprende a lidar com o cliente, porque na faculdade a gente não aprende isso. Então lá você tem um contato, você aprende a vender, porque o que a gente trabalha o cliente, ele está te contratando, mas você não está entregando nada ali na hora para ele, você está entregando um sonho, ele está te contratando acreditando que você vai atender as expectativas dele. Então você tem que saber vender o teu projeto, você tem que saber se vender ali para ele. E também entender o que o cliente está querendo, né? Exato. Porque
você conseguir fechar essa equação dos sonhos do cliente, mais o que é necessário também, porque tem muito cliente que chega e vai, eu quero isso, mas você como profissional, você sabe que não vai rolar. Não dá, né? Fala, não, isso não dá, isso não fica harmônico, Exato. Isso não é tendência, ou enfim. E ali você fazer essa conta de você vender o seu projeto, acertar aquilo que ele está querendo, poxa, é um pouco complicado, né? É porque a gente não aprende isso na faculdade. Eu falo que a faculdade é o dia a dia, né? É o dia a dia. É o dia a dia. E aí eu falo isso, assim, ó, você tem que trabalhar numa loja que você vai aprender a vender, você vai aprender as medidas de tudo, vai estar na tua veia ali, a altura de bancada, a altura inicial, combinações, superior, as combinações, o atendimento, a venda, o pós-venda. Lidar com o fornecedor também, né? Também. E aí você, querendo ou não, você acaba aprendendo o prazo das coisas de obra, quando é que tem que entrar os móveis, a marmoraria. Você acaba aprendendo sobre os materiais, então assim, facilita muito. E aí eu amava trabalhar nisso. Quando foi faltando 6 meses para eu me formar, eu decidi sair do trabalho. Ah, pensei que era da faculdade. Não, do trabalho. Por quê? Eu sempre amei muito trabalhar na área. Sim. E aí, o que acontecia? Eu tava lá vendendo, tava lá com o cliente. Se o cliente falasse assim, Chay, 7 horas da noite eu vou pra sair, eu tinha aula. Eu faltava aula para atender o cliente. Então, acabou que em vez de 5 anos, eu fiz 7 anos da faculdade. Retardou um pouco, né? Porque eu não pegava tantas matérias. Sim. Ou se o cliente falasse que ia vender, eu não queria perder a venda. Sim, mas pelo que você está falando, não foi uma perda de tempo. Você não perdeu tempo, pelo contrário, foi um investimento que você teve um grande know-how, né? Sim, não só isso. Assim, foi até essa experiência na loja com os clientes que eu comecei a trabalhar fora por conta dessa carteira de clientes que me procuraram depois para fazer os projetos de arquitetura interiores. E aí, com 6 meses, eu saí e foquei no meu TFG, né? Que inclusive foi uma vila ribeirinha flutuante. Eu me arrependi amargamente de ter escolhido isso, porque deu muito bem complexo. Muito complexo. O professor perguntava cada coisa que eu falava assim, meu Deus do céu, por que eu não fui fazer uma escola? E aí eu fiz uma vila ribeirinha flutuante. Ainda fui fazer algo da minha cidade, né? Então, os professores tinham muito mais dúvidas do meu projeto, do meu TFG, do que dos outros TFGs. Você foi homenageada à sua origem, então, foi isso? Foi. Falei, ninguém olha para os ribeirinhos, gente. Tem que fazer um projeto para eles. E aí, quando eu saí da loja e foquei nisso, falei, começaram alguns clientes a me procurarem. E aí, tô te procurando. Falei, olha, não tô mais na loja. Tá aqui o contato lá do dono da loja. Não, mas eu quero você, eu quero te contratar para fazer um projeto. E aí eu comecei a pegar outro. E aí, nesse meio tempo, foi quando o meu esposo, ele é engenheiro, né? Os clientes começavam a pedir indicação de obra. E eu falava, não tenho ninguém para indicar, porque eu ficava com pavor de indicar alguém e a pessoa não atendesse o cliente bem ou desse problema na O seu marido já era do ramo ou não? Ele já era engenheiro, só que ele era focado em fundação, ele não tinha equipe de obra. E aí, um cliente que a gente pegou uma cobertura para fazer lá na freguesia, falou, olha, tô precisando, teu marido não ajuda aqui com acompanhar a obra e tal, não sei o quê? Acendeu a luz. Aí eu, interessante. E aí ele largou o emprego dele lá na empresa de fundação, e aí ele começou a montar a equipe dele. E aí hoje, legal. Hoje ele não só faz as obras... As execuções, né? Dos meus clientes, atende outros arquitetos, mas assim, é sempre ele que eu indico para fazer a obra. Entendi. Então, quando você saiu lá da loja e você começou a ser procurada para poder fazer projetos para aqueles clientes, será que foi esse o momento que você percebeu que você emplacou, ou você tem alguma memória de algum momento que você fala, caramba, emplaquei no mercado, entrei, tô aqui já, tá rolando, tá acontecendo. Qual foi o momento, assim, que você acha? Eu não sei, assim, vou te falar, eu acho que eu cresci muito depois da pandemia. Depois da pandemia? Depois da pandemia, assim, eu já tinha cliente desde 2018, já ia atendendo, mas assim, trabalhar assim, de aumentar a equipe, crescer. Hoje no nosso escritório a gente já tem uma equipe grande que atende a gente, mas foi muito depois da pandemia, que inclusive eu tava grávida na pandemia. Caramba. Eu trabalhei assim, até a sexta-feira, no sábado eu lá nasceu. Trabalhei direto, assim, não parou o trabalho. Porque acho que as pessoas começaram a olhar para dentro, né, das suas casas e ver a necessidade de obra, de reforma, coisa que a gente normalmente vai empurrando. Sim. Então eu trabalhei muito na pandemia, eu acho que foi, e aí chegou um ponto que eu falei, não dá para ficar só eu, já não tô mais dando conta.
Entendi. Aí foi quando a gente começou a contratar 1, 2, 3 e... Aí quando você olhou, tava cheio de gente com você, sua equipe crescendo, você falou, cara, tá rolando, a empresa tá crescendo, e a gente tá indo, e gente procurando. Foi. Poxa, legal. E a gente trabalha muito com essa questão da indicação. Assim, a gente, claro, tem um cuidado pelo nosso Instagram e tudo mais, mas 90% dos nossos clientes são indicações. Sim, e Então, quando vem indicação por conta de um trabalho bem executado, né? E vocês fecharam uma dobradinha bem legal, você e seu marido, né? Você com um projeto bem a cara do que o cliente quer e ele executando bem fiel àquilo que você projetou junto com o cliente, né? Exato. Muitos clientes gostam disso, dessa praticidade, né? De saber que ele é engenheiro, sou arquiteto, e a gente junto consegue, né, dar seguimento ali na obra. Porque às vezes o cliente não quer ter dor de cabeça, na verdade a maioria, hoje ninguém tem tempo para perder, né? E obra é um ambiente estressante, que se você não lida... Verdade. Né? O cliente tem pavor, tem cliente que fala, ai meu Deus, eu tenho um pavor de obra, eu quero viajar, não quero ver nada. Porque... Obra é um pouco estressante pra gente como cliente e também pra gente como executor, né? Porque muitas das vezes o cliente é ansioso e ele quer pra ontem, fora do prazo, direto, gente, algum fornecedor não entrega e etc. A gente sabe, né? Sempre tem aquela vírgulazinha fora do ponto ou alguma coisa que... Não, acho que todo cliente fala, precisa pra ontem. Aí tu pra ontem não dá. Demora, né? Assim. Pra ontem não dá. Mas falando de cliente, falando de obra, é uma coisa muito legal da gente se pensar também, que hoje você é uma referência naquilo que você faz em design de interiores, todo mundo sabe, mas tem muita gente que não tem condição de contratar um arquiteto. E a gente estava até conversando em off que muita gente comete alguns erros básicos, até numa execução própria, ou até uma vez alguém que saiba de arquitetura também comete alguns erros básicos. Você teria alguma indicação, alguma coisa que você poderia falar assim, gente, isso aqui é um erro básico que não poderia comentar, não poderia ser feito? Você estava falando também, posso até pegar um gancho para rememorar, você falou sobre iluminação em banheiro, que é um local propício para ter erro. Total. É porque normalmente as pessoas elas têm aquela preocupação de iluminar o ambiente em si e esquece que quando a gente, por exemplo, vai se maquiar, se eu tenho uma iluminação de cima, eu acabo criando uma sombra. Eu não consigo ter a visão... Sim, aí da olheira. Não consigo, piora tudo. Aquela marca, então a gente precisa ter essa iluminação frontal. Se eu vou me maquiar, se eu preciso ter uma iluminação boa ali no banheiro, tem que ser frontal. Entendi. Não aí tem que ver soluções, né? Seja arandelas ou o que for. Aí vocês contratam. Não, brincadeiras à parte, mas assim, as pessoas, acho que elas estão começando a entender que iluminação não precisa ser central. Antigamente era isso, né? Uma iluminação podem ser mais pontuais. É verdade, é verdade. Antigamente era isso. Então, assim, a iluminação vai muito além disso, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. E tem muita evolução também, né? Muito, olha só, eu acho incrível, né? É verdade. Tem tantas outras opções de coisas que a gente pode colocar e que vai funcionar muito mais. Chay, a gente estava falando de profissionalismo, indicação e etc. Dentro do universo de projetos que você já executou, que você fez, tem algum que mais chamou a tua atenção, que você falou, caramba, isso me impactou? Trabalhar, por exemplo, a gente pegou um projeto na Porsche que foi bem legal de fazer, foi algo também bem diferente, né? Foi fazer a oficina de carros clássicos. Caramba, que legal. É um público é um nicho bem específico. Sim. Mas eu acho que, além disso, foi o do BOP. O do BOP? O do BOP. Não só... Conta essa história, para uma arquiteta de interiores fazer um batalhão de polícia. Foi bem fora da caixinha. Como é que conectou nisso? Como é que você chegou nisso? Então, a gente faz parte de um grupo chamado Draçar, que é um grupo que tem como gestora a Raíra, que é a paisagista, e ela já tinha esse contato no BOP, então ela me convidou para fazer um projeto bem específico lá, que era o Tapiri dos Veteranos. Por conta do meu projeto lá do TFG, nas Vilas Ribeirinhas, que a gente utilizou madeira, materiais naturais. Então, ela me chamou para fazer esse tapiri, mas acho que não foi nem só o fato do projeto em si ser um projeto diferenciado, mas a história das pessoas que vão estar utilizando aquilo ali, sabe? Porque a gente ouve falar BOP, né? O filme, Tropa de Elite. Sim. Mas você ter o convívio com essas pessoas, entender que eles são seres humanos e que
O cara, ele dá literalmente a vida dele pra estar ali, assim, todos os dias. Ele não sabe se ele vai sair, se ele vai voltar. E a preocupação do comandante era ter um espaço pros veteranos, que muitas das vezes o cara, ele sai e ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, porque ele viveu a vida toda ali no batalhão. Então ele sai e fica meio perdido. O que eu faço agora? Então ele queria um espaço exclusivo pros veteranos. Porque se o cara estiver ali, ele tá passando por ali, eu quero relaxar, quero matar saudade, ele vai lá, ele tem um cantinho pra ele pode fazer um churrasco, ele pode estar com os amigos. Mas assim, o mais importante é o contato do veterano com quem tá na ativa. Porque muitas das vezes quem tá na ativa não sabe das histórias, do legado, como foi para conseguir, por exemplo, aquele batalhão ali. Então ele quer unir o veterano com as pessoas dos novos que estão chegando, sabe? Então acho que a arquitetura em si não é só construção, decoração, mas é como é que ela vai influenciar no cotidiano das pessoas. É conexão, né? É a conexão, os sentimentos, são as histórias. E saber que eu fiz um pouco parte disso, nossa, eu acho que acaba se tornando um legado, sabe? A minha filha um dia vai... Poxa, minha mãe... Participou daquele projeto no BOP, ela fez a diferença... Que nem que seja um pouco na vida dos veteranos, de quem muitas das vezes dá a vida pela gente aí na rua. Ficou na história, né? Então, eles fizeram um mural lá, a gente determinou um espaço para eles fazerem um mural dos heróis anônimos, porque não tem o nome das pessoas que perderam a vida, mas tem as estrelas lá. Então, assim, foi algo que mexeu muito comigo, assim, ainda mexe, ter feito parte desse projeto. Seu olho até brilha falando disso. Foi bem legal a experiência, né? Foi muito legal. Às vezes a gente foca que os caras são durões, mas eles têm sentimentos, eles têm família, eles têm vida. E é isso, foi bem legal. Poxa, legal. E falando em projetos únicos, diferenciados e até também experiências, você está às portas também de participar de um projeto muito legal, que é o Casa Design, que vai ser junto com a Nicole Riscado, a Carol Nunes e o Ramon Duarte, né? E como é que chegou para você o Casa Design, assim? A gente vai falar disso numa próxima, tá? Sim. Mas conta um pouquinho pra gente como você chegou até lá, pra gente poder entender. Esse é o segundo ano que a gente está no Casa Design. Ano passado a gente fez em Niterói, a gente ficou em primeiro lugar. Olha, que legal! Temos aqui uma... Pra desse ano. Ano passado eu fiz... Sonoplastia, bota aí. Pam, pam, pam. Ano passado eu tinha feito com outras duas arquitetas, né? Que foi a Natália e a Cris. E esse ano, a Carol, eu não iria fazer esse ano. Porque a gente estava focado lá no nosso estúdio. Sim. E aí a Carol foi no espaço lá, que vai ser na torre lá que o Niemeyer desenhou, tem toda uma história. Fui lá, visitei. É incrível. As expectativas estão nas alturas com o meu prédio, né? Muito, muito. E aí ela falou, Chay, vamos fazer, topa fazer comigo. Eu falei, não sei. Aí ela, vamos. Aí eu fui, pensei na Nicole, que a Nicole também, a gente se conheceu tudo na faculdade, então a gente se conhece de longa data. Então já é uma parceira além também, né? Serem ótimas profissionais e o nosso estilo de projeto ser parecido, porque ainda tem essa preocupação de você fazer um espaço com outros arquitetos, vocês têm que ter uma linguagem ali parecida. Tem que ter uma similaridade, né? Senão pode complicar na hora de a gente, né? Das escolhas. Das escolhas, exato. E aí, o Ramon, que é o meu esposo, também entrou com a gente. E é isso, a gente pegou um duplex. Olha que legal, que responsabilidade. Uma vista incrível também, né? Sim, a gente pegou uma vista, a gente teve todo o cuidado com a vista, porque assim, primeiro a gente tinha pensado na vista da praia. Só que a gente chegou lá, a gente foi olhar o espaço no finalzinho da tarde pra noite, a gente viu que a parte da praia fica toda escura. E aí a gente tem toda aquela visão pra não mostrar nada de noite. Então a gente pegou uma vista que pega a lagoa, a cidade, né, e a parte da praia. E o projeto tá incrível. Vou dar só um spoiler. A gente tá trabalhando muito com o conceito biofilia, né, que são elementos naturais, então a gente vai estar utilizando muita coisa com elemento natural, além que às vezes as pessoas pensam que biofilia é só planta, mas vai muito além disso, né? Então tá bem bacana. Poxa, legal. As expectativas estão lá nas alturas. E os nossos parceiros, Os nossos parceiros. Vamos participar disso com o maior orgulho e satisfação. Estamos ansiosos para ver tudo pronto, né? Eu também. Mas vamos deixar pra gente contar isso lá pessoalmente. A gente vai fazer esse bate-papo, continuar esse bate-papo lá com o pessoal, né? Lá com a Carol e com o Ramon também. E com a Nicole, né? Pra gente poder finalizar e mostrar
em primeira mão como é que tá ficando lá, os bastidores. Sim. E depois a gente deixa para tudo quando estiver pronto também. Aí fica o nosso compromisso para a gente poder fazer isso. Tá ótimo. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu conversei com a Chay, nossa querida Chay, e pra gente foi um prazer recebê-la nesse nosso primeiro episódio do Decorando com Luz. Desejamos total sucesso para você na sua empreitada, nos seus trabalhos, nos seus projetos. E hoje estamos aqui com ela, que foi o primeiro lugar no Casa Design 2022. É um pouquinho nervosa. Ela falou que é a primeira vez que ela faz isso. Tá tremendo? Tá tremendo? Ela falou que é a primeira vez que ela participa de um bate-papo como esse. Mas então a gente, já que é a primeira vez que você participa, a gente deseja muita sorte para você. Obrigada. Que Deus abençoe você, sua empresa, seus colaboradores, tá? E que dê tudo certo também no Casa Design em 2023. Já pensou você ver uma dobradinha? Ah, eu tô voltando com isso, né, gente? Ó, super indico a Briled, melhor loja de iluminação. Hein? Ah, legal. Show de bola. Gente, inclusive, Fábio e Yasmin são os melhores vendedores aqui, ó, moram no coração. Mas aí, gente, obrigado, tá?